Louva a Deus pela sua presença. Segundo culto do ano. Agradecemos a Deus pela vida de cada um. Também aqueles que estão nos visitando. Seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso local de culto. E nós cremos que esse ano será um ano de grande expansão, um ano de crescimento, um ano de grande colheita. Não só para a igreja como um todo, mas na sua vida também. Você crê nisso? Diga assim: eu recebo. A gente precisa tomar posse, porque esse é o plano de Deus para nós. Deus quer que cada um esteja crescendo. A gente precisa ser um pouco melhor esse ano do que a gente foi no ano passado e assim por diante. Deus quer que os seus filhos cresçam na fé, e nós cremos que esse ano vai ser um ano de expansão, um ano de expansão na prosperidade, na vida de cada um, na mente. A nossa mente precisa também expandir, a gente precisa crescer, amadurecer. E um versículo que tem me chamado a atenção, Isaías 54, e o Espírito Santo tem me tocado para compartilhar com vocês. Quando o profeta diz: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Amém? Ele diz que cada um precisa ampliar a sua tenda. Ele está falando no sentido espiritual para a nação de Israel, e cada um precisa se preparar para esse crescimento. E ele diz: firme as suas estacas, estique a corda. Isso é a nossa parte, é o que a gente precisa fazer. Então haverá uma grande colheita, mas cada um precisa semear. É o que diz lá no Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam chorando colherão com alegria. É uma promessa de Deus, porque muitas vezes a pessoa está vivendo problemas, está com lutas na sua vida, mas mesmo assim não desista, continue semeando, firmando as suas estacas, que você vai colher e você vai crescer para a glória de Deus. Amém? Então, o nosso Deus, Ele tem sempre um plano de um bom futuro e esperança, um plano de nos fazer prosperar em todas as áreas. E esse crescimento, nós precisamos crescer também na nossa mente. A mente é uma das coisas mais importantes do ser humano. Muito, muito importante. No Espírito, todo aquele que crê em Jesus é salvo, já está salvo, foi recriado no seu Espírito. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne, a nossa natureza, a nossa alma, as nossas vontades, ela é fraca. O Espírito nasceu de novo, foi recriado. Mas na nossa mente nós precisamos crescer. Por isso eu quero compartilhar essa palavra que fala de vitória sobre fortalezas da mente. Existem fortalezas na nossa mente que precisam ser derrubadas. Fruto da história de cada um, como cada um viveu, como cada um foi criado, a cultura que veio, ensinos muitas vezes errados, aprendizados errados, comportamentos errados. Tudo foi formando uma cultura, e essa mensagem foi entrando na nossa mente e ela precisa ser desconstruída. Satanás mesmo é um que contribui para isso, a nossa própria natureza mesmo. O Senhor Jesus diz em Mateus 15:19 que os maus pensamentos vêm do coração, da mente do homem. Mortes, furtos, blasfêmias, e ele vem ali relacionando vários problemas que vêm do próprio homem, mas Satanás também, ele engana.
Ele fez isso lá no início com Eva. Ele quer que a gente pense não como Deus pensa, mas como Ele pensa. Então Ele vai tentar enganar, Ele vai tentar iludir, Ele vai tentar te cegar. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século, se referindo a Satanás, ele cega o entendimento. E muitas vezes a pessoa está completamente cega e ela não consegue enxergar a realidade. Pode baixar um pouquinho. Satanás, ele quer cegar o entendimento das pessoas para que elas não percebam as verdades de Deus, a verdade do Evangelho. Satanás, ele vem para trazer perturbação, ele vem para desviar, ele vem para matar, roubar e destruir. Juntando, muitas vezes, a uma mente humana que não é saudável, uma mente ainda que precisa ser curada, restaurada. O inimigo, então, encontra o terreno perfeito para ele trabalhar ali e trazer as mentiras dele na mente dessa pessoa, trazendo muitas vezes confusão mental, maus pensamentos. Nós não podemos ser reféns da nossa mente e dos nossos pensamentos. Uma vez, eu contei no culto de manhã aqui, o nosso primeiro netinho, Gustavo, ele era um bebê ainda, recém-nascido. E uma noite eu acordei de madrugada e eu lembrei de um amigo meu, que ele perdeu o filho, o bebê, não tinha, acho que nem 15 dias, 20 dias, não lembro muito bem. Mas esse bebê, ele morreu sufocado no berço. Foi muito triste, foi uma dor muito grande para a família, muito sofrimento. E um dia, de madrugada, eu acordei, comecei a pensar nisso. E a gente que é avô de primeiro neto, a gente fica preocupado com aquele netinho. É igual o casal quando tem o primeiro filho, tem que ser tudo limpo, né? Lava a chupeta toda hora, já viu isso? Depois, a partir do segundo, a chupeta cai na terra, já enfia na boca da criança. Mas no primeiro era aquela preocupação, né? A partir do segundo, já pensa assim, não, é para ganhar anticorpos, né? Mas aí, de madrugada, eu comecei a pensar nesse meu amigo, na dor que ele sofreu, naquele filhinho dele que eles perderam. E eu pensei, será que estão cuidando do Gustavo lá direito? Será que vão deixar aquele menino sufocar? E eu comecei a pensar aquilo, fiquei acordado de madrugada, pensando. Será que eles sabem que isso tem que cuidar? Aí eu pensei, vou ligar para eles, 3 horas da manhã. Aí eu pensei, não posso ligar essa hora. Aí Deus falou, só tem uma saída para você, Filipenses 4:6. Não andem ansiosos com coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma. Mas em tudo, diga em tudo, com orações de graças, levem a Deus os seus pedidos de oração e súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Eu lembrei desse versículo, Deus, só tem essa saída para mim. Só o Senhor pode guardar. E eu fiquei 1 hora nessa batalha. E eu lembrei, Deus, como a gente não pode ser governado pelos nossos pensamentos. Como nós não podemos ser reféns do nosso pensamento. E eu ali orei, coloquei diante de Deus aquilo que estava me afligindo e me preocupando.
Agora a gente já está no 6º neto, eu não faço mais isso, né? Porque também eu confio neles. Por isso eu quero compartilhar com você como você vai vencer as fortalezas da sua mente. Como não ser governado pelos seus próprios pensamentos, mas você vai aprender a pensar como Deus pensa. Nós não podemos ser reféns dos pensamentos. Os pensamentos não podem nos dominar, nós dominamos ele. E por isso nós temos que educar a nossa mente. Nós temos que renovar a nossa mente com a verdade, com a palavra. Então, o primeiro versículo que eu quero compartilhar com você é Provérbios 4:23, que é o homem mais sábio, mais inteligente que já existiu no mundo, que foi Salomão. E ele diz, acima de tudo, diga, acima de tudo. Meu irmão, é acima de tudo. Se Deus falou isso, Ele está querendo dizer, é o mais importante da sua vida. Guarde o seu coração. Toda vez que falar em coração, na Bíblia é mente. Não é esse órgão que bombeia sangue. Deus está querendo falar, guarde a sua mente, o que você pensa. Pois dele depende toda a sua vida. O que você pensa hoje vai criar um futuro, vai criar um destino, e a sua vida vai caminhar nesse sentido. É uma grande verdade isso. Existe um artigo de uma neurocientista cristã, muito conhecido, mas das mais famosas, essa mulher americana. Ela escreve nesse artigo o seguinte: a escolha é real, o livre-arbítrio existe, você é capaz de observar o seu próprio pensamento e consultar a Deus e mudar o seu pensamento tóxico. Existem pensamentos tóxicos, nocivos. Você pode mudar o seu pensamento tóxico e fazer florescer os bons pensamentos. Quando você faz isso, o seu cérebro responde com uma resposta neuroquímica e mudanças estruturais acontecem, mudanças no cérebro. Porque você vai começar a pensar de uma forma diferente. Mudanças estruturais acontecem no cérebro que fazem desenvolver o seu intelecto, as suas habilidades, a sua saúde e a paz. E você pode assim experimentar a harmonia da sua alma. O que está querendo dizer esse texto, que essa mulher, essa cientista, uma especialista em neurociência, está querendo dizer o seguinte: você pode decidir e escolher o que pensar. Você não pode ser refém dos seus pensamentos. E ela está querendo dizer também que nós precisamos repetir esses bons pensamentos. Os bons pensamentos, os pensamentos, eles criam, quando eles são muito repetidos, eles criam estruturas no cérebro que vão durar a vida toda. Um exemplo. Quem é que sabe nadar aqui? Levanta o braço. Opa, bastante gente. Glória a Deus. Mas nadar não é algo natural para o ser humano. Deus não fez o ser humano para nadar, senão Ele tinha colocado escamas e barbatanas em nós. É antinatural. Quando a pessoa que não sabe nadar, ela é jogada na água, ela fica desesperada para sair dali, porque não é o ambiente
onde ela foi criada para estar. Peixe foi criado para estar ali. Mas o ser humano pode aprender a nadar. E o ideal é que aprenda como criança. Faz um esforço para colocar seu filho aí. Quem tem criança aí, filho? Levanta o braço. Faz um esforço para ensinar ele a nadar. Porque foi Platão que disse, né? O ser humano educado e culto é aquele que sabe ler, escrever e nadar. Isso lá antes de Cristo, não sei quantos anos, uns 500 anos antes de Cristo. 2 pessoas não morreram porque eu salvei elas. Se eu não soubesse nadar, aquelas pessoas teriam morrido. Deus já me deu a oportunidade de salvar 2 pessoas. Então, não só para te salvar, mas para você poder salvar outros. Quando a criança está ali aprendendo, a pessoa está aprendendo a nadar, ela está criando novas estruturas no cérebro dela. É como andar de bicicleta. A pessoa não sabe andar de bicicleta, mas ela aprende a andar de bicicleta. Ela vai aprendendo e ela vai criando novas estruturas que vão alojando no cérebro dela e aquilo ali vai durar a vida toda. Tem até um ditado, né, que diz: quem aprendeu a andar de bicicleta nunca esquece, e nadar também. Quem sabe nadar nunca mais desaprende a nadar. Porque foi um comportamento, uma atitude, você pensou, você repetiu, até que aquilo você aprendeu, entrou na sua mente e você consegue equilibrar e andar de bicicleta, você consegue nadar, mas no início não foi assim. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: da mesma forma que a gente pode repetir coisas boas que vão alojar no nosso cérebro e vão gerar pensamentos e comportamentos, as coisas ruins também. Por isso que a pornografia tem destruído a vida de muitas pessoas. Todo aquele pensamento repetido, vai criando estruturas no cérebro, novas conexões, que depois aquele casamento não consegue mais durar, porque aquele homem muitas vezes treinou o cérebro dele para o sexo virtual. Nós já vimos vários casos assim. Então, a nossa mente ela é muito complexa, é algo muito poderoso. O ser humano tem bilhões, mais de 100 bilhões de neurônios que estão criando conexões o tempo todo. É o órgão mais complexo do ser humano. Até hoje não conseguiram estudar o cérebro todo, de tão complexo que ele é. Cada vez se aprende uma coisa nova. A mente do ser humano é poderosa demais. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E o pecado vem para querer bagunçar tudo isso. O pecado vem muitas vezes para roubar essa grande bênção que Deus deixou para nós, que é a capacidade de pensar, sentir, a inteligência do homem. Então nós temos que lutar contra isso. Nós temos que batalhar e repetir bons pensamentos. Porque se a gente repetir os maus pensamentos, até a mentira se torna verdade. Foi o que Hitler usou lá atrás. Ele mesmo falava: uma mentira repetida várias vezes, 1000 vezes, ela se torna verdade. Por que isso? Porque criaram estruturas no cérebro, que quando a pessoa conta aquilo, para ela já se tornou uma verdade. Aquela mentira, de tanto que foi repetida. Guarda esse versículo, Provérbios 4:23, é um dos versículos mais importantes da Bíblia.
guarda a tua mente, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Você vai ser governado pelos seus pensamentos. Por isso que eu falei esse ditado, mas não lembrava quem falou, e uma irmã me trouxe o nome hoje. Foi um homem chamado Frank Outlaw. E ele disse o seguinte: vigie os seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Vigie as suas palavras, porque elas se tornam ações. Vigie as suas ações, porque elas se tornam hábitos. As suas ações se tornam hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles formam o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele cria o seu destino. Então, o nosso destino começa com os nossos pensamentos. Você já imaginou como isso é importante? O que você anda pensando? O que você pensa sobre a vida, sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre você? O que você pensa sobre você? O que você pensa vai atrair para a sua vida. E esse é o segundo ponto. Você atrai o que você pensa. Ah, pastor, você está pregando a lei da atração? Até certo ponto a lei da atração é verdadeira. Você vai ver na Bíblia, eu vou mostrar para você. Não naquele exagero que muitas vezes é falado por aí. Mas se você começar a pensar algo repetidas vezes, há uma grande possibilidade de se criar oportunidades para acontecer aquilo. Então, por isso que a gente tem que pensar naquilo que é bom. Seguir o conselho do apóstolo Paulo em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tem que pensar o que é bom. Pensar aquilo que é justo. Não pensar mal das pessoas. Não pensar mal de você mesmo. Você tem que ser uma pessoa que vai direcionar os seus pensamentos. Se você tem medos, não fique pensando só no medo, porque pode atrair para você. Aquilo que você tem muito medo, se você começar a pensar, você vai atrair. Foi o que aconteceu com Jó. Jó, vou ler o versículo aqui. Capítulo 3, versículo 25, acho que tem aí projetado. Olha aí o que ele diz. Você sabe o que Jó sofreu? Jó perdeu a família, perdeu todos os recursos, casa, perdeu tudo, perdeu a saúde também, foi levado a uma provação terrível, perdeu todos os filhos. E ele diz assim: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Deus teve misericórdia dele. No capítulo 42 do livro de Jó, Deus faz um teste com ele, ele passa no teste e Deus restitui dobrado. Sabe qual foi o teste? Orar por quem está te fazendo mal. Esse foi o teste. Os 3 amigos, entre aspas, de Jó, estavam fazendo mal para ele, ao invés de confortar, dar uma palavra de encorajamento, ficava acusando: não, isso é pecado na sua vida, você está sofrendo isso tudo, você deve ter errado, você cometeu pecado. Começou a acusar Jó todo o tempo. E Deus mandou que ele orasse por esses amigos.
O segredo é combater o mal com o bem. Você quer muitas vitórias esse ano? Sim ou não? Combata o mal com o bem. Quem te fizer mal, ora. Ora por aqueles que te perseguem, como Jesus ensina. Abençoa a vida de quem está te fazendo mal. Que Deus vai restituir, Deus vai trazer na sua vida duplicado, como fez com Jó. Então, você atrai o que você pensa. Se você começar a pensar mal de você, Provérbios 23:7, na versão Almeida, diz assim: porque o homem imagina, o que ele imagina na sua alma, assim ele é. Está na versão Almeida. É algo muito forte, isso. Porque a gente atrai aquilo que a gente pensa. Se a gente pensa mal da gente mesmo, eu não dou para nada, eu não sirvo para nada, dá tudo errado na minha vida, e a pessoa fica falando, eu sou um infeliz. Eu tinha um amigo que ele falava isso. Eu sou um infeliz mesmo. Eu falei, não, você não é infeliz não. Vamos retirar essa palavra. Você não pode deixar que os pensamentos se tornem palavras. Se vier o pensamento, você vai colocar outro pensamento. E você vai falar, não, eu sou um filho de Deus. Eu posso estar vivendo um momento difícil agora, mas vai passar. Essa tempestade vai passar. E como nós cantamos aqui, Deus vai abrir o mar, e se Ele não abrir o mar, eu vou passar sobre as águas. Amém? Você precisa declarar as verdades e promessas de Deus sobre a sua vida. Eu sou uma burra. Tem gente que fala assim, eu sou um burro. Não faça isso. As palavras têm poder, as palavras criam destino. Está tudo errado para mim. Aí a pessoa fica declarando. Eu tinha um amigo que ele falava, cara, nenhuma mulher presta. Eu só conheço pistoleira. E ele já estava com 40 anos, não conseguia casar. Aí encontrei ele no Rio de Janeiro. E eu falei com ele, e aí, já casou? Não. Cara, não tem mulher, não adianta. Eu falei, rapaz, por onde você anda, hein? Onde você está procurando essa mulher? Nas boates de madrugada no Rio de Janeiro, tu não vai achar ela. Eu falei, tu não vai achar essa mulher que você sonha. Você precisa de Deus, cara. Você precisa de Jesus na sua vida. E eu soube que ele casou, né, e construiu família. E eu espero que ele tenha casado com uma mulher de Deus. Meu irmão, o que você atrai, o que você pensa, atrai para a sua vida. Aquilo que você, como Jó fala, aquilo que você fica receando, pensando, e o medo entrando na sua mente. E muitas vezes a pessoa pensa assim, mas o meu pai teve câncer, o meu avô também, então eu vou ter. Não. E a pessoa fica com medo, ela sente uma dorzinha, ela já está pensando que é o câncer. E ela fica temendo, não, você vai lutar contra isso, esse pensamento, não é porque alguém da sua família teve que você vai ter. Amém? Essa é a verdade. Agora você precisa se cuidar. Porque a nossa tendência é repetir aquilo que os nossos pais, como a gente aprendeu, a forma de se alimentar, a forma de comer. E aí a gente tem que mudar. Mudar, fazer a nossa parte. Daí a gente tem que firmar as nossas estacas, que é Deus que vai abrir as oportunidades. Nós temos que semear.
e nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Nós temos que atrair para nossa mente aquilo que traz esperança. Lamentações 3:21. Traga à sua memória aquilo que traz esperança. Vamos repetir isso? Eu trago à minha memória aquilo que me traz esperança. É um versículo muito poderoso. Você tem que trazer para a sua mente bons pensamentos sobre a vida, sobre você, sobre as pessoas. Não deixe que os maus pensamentos te dominem. Por isso que a amargura é terrível. A amargura é algo tão terrível que nos exclui da graça de Deus. Está lá em Hebreus 12:15. A amargura é um sentimento que apodrece a alma da pessoa. Normalmente uma pessoa que foi muito ferida, machucada, sofreu uma ofensa grave, uma injustiça, e ela não soube lidar com aquilo, e ela carrega uma amargura, em muitos casos de pai e mãe, e essa amargura domina aquele sentimento ruim de se sentir injustiçado. Só tem uma saída para curar a amargura. E o primeiro passo é o perdão. Amém? E você não deixar o seu pensamento te dominar em relação a isso. E você começar a pensar em coisas boas relacionadas àquela pessoa. Mesmo que ela não tenha, pense em outra coisa. E você perdoe para você fazer esse bem para você. Porque muitas pessoas são atormentadas e nada dá certo na vida dela por causa da amargura. E a pessoa fica pensando, fica sofrendo aquela angústia terrível na vida dela, por causa da amargura. Terceiro, para a gente quebrar as fortalezas da mente, a gente precisa renovar a nossa mente. O que é renovar a mente? É pensar como Deus pensa. É pensar diferente daquilo que a nossa carne quer. Esse versículo tão conhecido, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que está querendo dizer esse versículo? Para você não se comportar como o mundo, porque o mundo não entende isso. O mundo nunca vai pensar como Deus pensa. Satanás é o príncipe deste mundo, que diz a Bíblia. Ele é o Deus desse século. Mas os dias estão contados. E Jesus vai voltar, e é Ele que vai governar. E Satanás será lançado no lago de fogo. Mas por enquanto a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. E se ele é o príncipe deste mundo, a gente não pode esperar nada diferente do mundo. O mundo é aquilo, a Bíblia chama de mundo, aquele sistema que não é a igreja de Cristo, é mundo. Nós não podemos nos conformar, nos amoldar ao padrão do mundo, porque o mundo jaz no maligno. E ele diz assim: transforme-se. A gente que veio do mundo, agora a gente está num processo de transformação, de renovar a mente, mudar a nossa maneira de pensar. Sabe como eu fui criado no Rio de Janeiro? Homem não leva desaforo para casa. Desde criança eu aprendi isso com meu pai. E o meu pai não levava mesmo. Ele era brigão.
Ele gostava de uma confusão. Se alguém desse uma fechada nele no trânsito, ele ia atrás perseguindo o cara. E eu lá com a minha irmã no banco de trás, a minha mãe já chorando e nervosa, e meu pai lá querendo fechar o cara. Eu lembro disso quando era criança. E eu já falei isso aqui, uma vez eu briguei na rua, voltei chorando para casa, eu apanhei em casa e tive que voltar, chorar em outro lugar. Vai voltar lá e vai brigar lá, vai resolver. Não estou criando homem frouxo, não. Homem não leva desaforo para casa. Só que isso me fez ser uma pessoa briguenta e intolerante. Comportamento aprendido, conexões no cérebro foram formadas assim. Aí eu aceitei Jesus e Jesus fala totalmente o contrário. Ele fala, bem-aventurado aqueles que são pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Combata o mal com o bem. Se alguém te convidar para andar 1 milha, ande 2. Se alguém te levar o casaco, deixa levar. Nem peça de volta. Esse era o código de ética de Jesus. Agora tem que renovar a mente, tem que aprender tudo de novo. O mundo ensina errado e meu pai achando que ele estava fazendo o máximo, coitado. Que ele estava criando um homem. Muitos pais erram. Não é isso que faz da gente ser um homem. O que nos faz ser um homem é parecer com Jesus, é ter um coração de Jesus, é ter um coração perdoador, é ter um caráter de Jesus. Agora nós temos que renovar a nossa mente, mas esse versículo fala assim: você só vai conseguir experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você tiver a sua mente renovada. Por que tantas pessoas estão na igreja e não conseguem mudar a sua vida? Ficam anos do mesmo jeito. Porque a mente não foi renovada, não foi transformada. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na vida de cada um de nós. Como que a gente vai conseguir isso? Palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus, tempo com Deus, joelho no chão, comunhão com os irmãos, disciplinas espirituais na nossa vida, que vão nos ajudar a renovar a nossa mente e mudar a nossa forma de pensar. Tudo aquilo que entrou como lixo na nossa mente tem que começar a ir saindo com o tempo e entrando as verdades de Deus e o amor de Deus. Aquele cara que era caloteiro, cheio de dívida, agora ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e ele sempre aprendeu que ele tem que levar vantagem em tudo, ele tem que se dar bem em tudo, ele tem que se dar bem nos negócios. Criou estruturas no cérebro dele que ele só pensa assim, e ele tem que se dar bem, e ele é ganancioso, ele tem que ganhar muito. Aí Jesus fala que é melhor dar do que receber. Jesus fala para ser generoso. Aí começa a mudar. Por isso que a palavra arrependimento significa metanoia. Metanoia é uma mudança completa, é uma transformação, é uma mudança de direção da vida da pessoa. Mudança de 180 graus de direção. E isso tudo vem com a vida, com o aprendizado. Renovação da mente leva tempo, não vai ser da noite para o dia. É um processo, diga processo. Transformação de caráter. Aquele homem adúltero,
Aquele homem que fazia desonestidade, agora ele se converte. Começa um processo de transformação na vida dele. Um processo que o Espírito Santo inicia. Ele já está salvo, o espírito dele já foi recriado. Mas agora ele precisa mudar a mente, precisa mudar o caráter, a forma de pensar. Esse é o plano de Deus para nós. Até Jesus voltar ou até Ele nos levar ao encontro dele na eternidade. E para terminar, submeta seu pensamento a Cristo. Todo e qualquer pensamento. Nós temos que levar cativo ao Senhor Jesus. É o que fala esse versículo, para a gente encerrar aqui. É um versículo muito importante, que diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus. Nós só vamos conseguir mudar a nossa mente com armas do céu, armas de Deus. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, a partir de hoje, eu quero desafiar você a todo pensamento, você levar ele à presença de Cristo. E você mesmo se perguntar e perguntar para o Senhor: esse pensamento é de Deus? Esse pensamento é bom, honesto, amável, nobre, de boa fama? Isso que eu estou pensando, Senhor, agrada a Ti? Jesus, esse meu pensamento, o Senhor se alegra com isso? E Ele vai falar com você, e você vai sentir. E se não agradar ao Senhor, você peça perdão a Ele. E fala: Senhor, eu não me perdoo, eu não vou pensar mais isso. E você precisa colocar outro pensamento sobre aquele. Você precisa mudar os pensamentos e começar a pensar aquilo que é bom. Submeta seu pensamento a Cristo. Esse é o segredo. Continue perseverando, continue batalhando, continue não desistindo. Os maus pensamentos virão. Você vai ser surpreendido daqui a pouco com um mau pensamento. Você pode sair daqui hoje ou até aí mesmo agora. Você está com um mau pensamento. Mas você precisa lutar contra esses maus pensamentos. Esse é o conselho de Deus. E aí, quanto mais a gente vai lutando contra os maus pensamentos, nós vamos criando novas estruturas no nosso cérebro, que vão renovando a nossa mente. Para isso, a gente precisa, palavra de Deus, pensar como Deus pensa. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz. É como uma espada de 2 gumes, mais afiada do que uma espada, a ponto de dividir juntas e medulas, a ponto de dividir alma e espírito e discernir as intenções do coração. A palavra de Deus entra na nossa alma e ela é capaz de remover o mau pensamento. Então, se você tiver com um mau pensamento, abre a tua Bíblia, vai lá, lê um salmo em voz alta e começa a adorar o Senhor. Coloca um louvor, coloca teu joelho no chão e começa a aclamar, começa a adorar o Senhor, e quero ver se esse mau pensamento não vai embora. Ele vai embora.
Quando você começar a pensar nos seus medos, quais são os seus medos? Medo da morte, medo de ficar sozinha, sozinho, medo do filho morrer, medo... Quais são os seus medos? Medo de ter um câncer? A partir de hoje você não vai pensar mais nisso. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Eu quero fazer um exercício com vocês. Você que está em casa nos assistindo, você pode fazer também. Fecha teus olhos. Quero desafiar você agora a pensar, é só por um momento, pensar em algo que te preocupa muito. Pensar em algo que você tem medo que aconteça, que seria terrível, seria muito ruim. Pensa nisso agora. Agora você vai declarar sobre isso que você está pensando. Diga assim: isso não vai acontecer. Em nome de Jesus, eu repreendo esse mau pensamento. E eu declaro a verdade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Amém. É isso que tu vai aprender a fazer. Você vai aprender a fazer isso. Repreender esse mau pensamento. E você vai falar: diabo, aqui não. Na minha mente você não tem lugar. Eu não aceito isso. Aqui você não entra. Na minha mente você não faz parte. E você bota aquele espírito maligno para correr, ou se é a tua carne, se é uma tentação. A Bíblia diz: submetam-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vocês. Agora vamos fazer um outro exercício. Pensa numa coisa maravilhosa que você quer que aconteça. Começa a pensar. Essa a gente vai demorar até um pouquinho mais, que é tanta coisa boa. Você vai começar a pensar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Já começa a imaginar aquilo que você gostaria muito que acontecesse. Algo maravilhoso, que se acontecesse, você ia dar pulos de alegria, você ia adorar o Senhor, ia agradecer o tempo todo. Começa a pensar nisso. Quero te dar uma notícia: o Senhor quer fazer isso na sua vida. E você agora vai começar a agradecer. Diz assim: obrigado, Senhor. Eu creio nisso. Eu desejo que o Senhor faça isso. Eu te agradeço por essa bênção. Eu glorifico o teu nome. E essa bênção é para a honra e glória do Senhor. E eu recebo essa bênção, Senhor. E eu creio que essas promessas vão se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir. Obrigado, Jesus. Nós cremos. Nós queremos a mente de Cristo. Nós queremos a mente de Cristo. A mente de Cristo é pura. A mente de Cristo, ela é otimista. A mente de Cristo não é medrosa. A mente de Cristo não é egoísta. Pai, nos dê a mente de Cristo. Derrama a mente de Cristo sobre todos nós. Amém?